Vamos lá, contribuindo com a minha vida aqui, começando mais um livro. Bom, como que o ponto da inflexão começa, né? Na verdade, o Flávio ele conta a trajetória dele de vida, como eu tinha dito, aonde que foram os pontos de inflexão da vida dele. Então ele começa contando que ele é um jovem que nasceu na periferia, tá? Então ele começou não tendo nada, apesar de ser filho de um militar e também de uma doméstica, né? Na verdade, desculpa, uma professora, né? Do estado. Ele tinha um sonho, na verdade, de se tornar um concursado, né? Um profissional da Marinha, né? Uma pessoa que faz parte do exército, né? O corpo militar, por conta da estabilidade financeira, por conta do prestígio, por conta desse tipo de coisa. Então, o que aconteceu, né? Resumindo aqui, onde que foi o primeiro ponto de inflexão dele? No momento em que ele terminou a oitava série e ele tinha duas oportunidades. Ou ele fazia um curso preparatório. Desculpa, tô pulando. Na oitava série ele já fez um ano desse curso preparatório para passar para a Marinha. Porque o que acontece? Para você se formar um militar, você tem que fazer um ensino médio dentro de um colégio militar, que no caso seria a Marinha. Então ele já usou a oitava série dele para fazer um curso preparatório em que a mãe dispunha 100% do salário para ele, como era professora em duas instituições de ensino. Uma delas pagava o curso para o Flávio, outra ela pagava as contas de casa, normal, beleza. E aí, na oitava série, ele teve o primeiro ponto de inflexão dele, porque ele prestou a prova, não passou, e aí ele tinha duas oportunidades. Ou eu vou para o ensino médio, se o caminho desisto, ou eu tento mais um ano de cursinho, só que eu fico parado fazendo só o cursinho. Então ele ia perder um ano de ensino médio. Então, nesse primeiro ponto de inflexão, ele decidiu pelo cursinho. E aí, por mais um ano, a mãe dele desprendeu 100% do salário para ele tentar passar. Se sentia preparado, achou que foi bem, mas mais uma vez não passou. Mais um ponto de inflexão. E ele já estava pressionado, porque no caminho amigos dele paravam, amigos dele já começou a criticar ele, porque, cara, você está perdendo tempo, nananana, nananana. E ele optou pela segunda vez, na verdade, pela terceira vez, a fazer o curso preparatório. E lá foi ele. Dessa vez ele passou, então fez parte aí do corpo da Marinha e tudo mais. Só que ele não contava com uma coisa. Lá dentro era muito cheio de regras, tinha muitas coisas lá que ele não concordava. Ele faz essa colocação do livro da seguinte forma: eu sou contra tudo que me tira o meu controle 100% sobre mim. Tanto por isso que eu não uso drogas e nem bebo. Eu sempre gosto de ter 100% de lucidez. E o que acontecia lá? Como existia uma hierarquia, ela era assim, senhor, não, senhor, você faz isso aqui porque eu tô mandando, ele se sentiu controlado e aquilo foi rendendo punições para ele, que ele não voltava para casa do quartel e tudo mais, e foi se arrastando. E nesse tempo ele foi desmotivando, 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 desmotivando. Mas ele conta que naquela ocasião ele não tinha peito, né? Vamos pensar assim, para poder pedir demissão. Falar, cara, exoneração na verdade, né? Cara, eu quero sair desse colégio, isso aqui não é para mim e tudo mais. Beleza. Chegou aí um ponto crucial em que um dos oficiais percebeu a indisciplina dele e tudo mais e convidou ele a se retirar. Então foi um momento aí de muita tristeza, né? Na verdade, dentro da família dele, porque era um sonho pro pai dele e tudo mais. E aquilo foi muito decepcionante, foi uma carga muito forte. E ele, nisso, ele ganhou uma grande autoconfiança no seguinte sentido. Na questão de passar em provas acadêmicas, isso é tranquilo. Eu posso ser um concursado em outro lugar, eu posso fazer outra coisa. Porque ele tinha ganho uma autoconfiança muito grande, porque pensando nos dias de hoje, talvez seria passar em medicina na USP, que é uma vaga concorridíssima e para pouquíssimas pessoas que conseguem, né? Considerando que o Brasil inteiro concorrendo a isso e são pessoas extremamente preparadas, né? Então, foi o primeiro momento. No momento que ele saiu dali, ele percebeu que ele precisava trabalhar. Por quê? Porque ele precisava trabalhar e um outro motivo é que ele conheceu a Luciana, hoje então a esposa dele, né? E naquele momento ele se via em um cenário em que ele não estava trabalhando, ele não queria pedir dinheiro para os pais dele e ele também queria sair com a Luciana, pagar um sorvete, pagar um cinema e tudo mais.
E aí foi o primeiro momento em que ele cita no livro, né, e até usa essa expressão, que o mosquitinho do empreendedorismo picou ele. Porque ele começou a vender relógios. Como que começou? Ele pegou um relógio que ele tinha, muito antigo, ele sempre falou que era amante de relógios, né? Tinha muitos relógios, não muitos relógios, mas os poucos relógios que tinham era tipo assim, era muito valioso, né? Eram relógios bonitos e tudo mais. Ele vendeu esse primeiro relógio para um amigo dele. Beleza? Fez um lucrinho ali em cima. Com esse lucro, ele foi lá e comprou mais 3 relógios. E também vendeu. E aí ele começou a fazer esse processo de compra e venda, de compra e venda, de compra e venda, que ele montou uma lojinha ali de relógios em que ele conseguia realmente se sustentar e também ter o lazer dele com a namorada, até então namorada dele, né? Então foi um próximo passo que ele teve. Ele ganhou autoconfiança no que se tratava a vendas em si. E aí, nesse meio de processo, ele passou na faculdade e tudo mais, e ele estava com o início programado, vamos pensar assim, agora a gente está em maio, ele ia começar em julho. E aí, ele começou a pensar, falou, cara, e se eu arrumasse um emprego normal? E se eu arrumasse um bico a mais? Ele começou a perceber que aquele negócio de relógio não era o que ele queria para o resto da vida. E foi onde ele foi buscar. E aí ele percebeu que existia algumas vagas, né, dentro do jornal, e ele se candidatou a uma delas em uma escola de inglês. E aí foi mais um ponto de inflexão na vida dele, em que ele estava dentro, já vou adiantar a história, ele passou num processo seletivo, ele se deu de encontro com uma oportunidade muito grande de ganhar muita grana pelo fato do plano de carreira e da forma que era o trabalho, e ele se viu em mais um ponto de inflexão. Eu foco 100% aqui nesse trabalho que era para ser um bico. Ou eu só fico o corpo mole aqui para depois entrar na faculdade. Outro ponto de inflexão, que ele tomou a decisão por aqui. E aí, em muito pouco tempo, ele foi crescendo. Ele foi crescendo, ele foi crescendo, ele foi crescendo, ele foi crescendo, ele foi crescendo. E aí logo se tornou gerente e etc. E começou a ganhar muito dinheiro nessa escola de inglês. E aí foi o momento que ele começou a ter mais oportunidades, que ele conheceu o diretor-geral da franquia, que ele cita também no livro o nome dessa pessoa e tudo mais. E aí ele começou a ganhar corpo dentro disso. Só que chegou um ponto em que ele começou a pensar que não era para ele também. Por quê? Pela falta de resultado. Ele sempre foi um cara muito bom. Ele cita no livro que ele sempre teve resultados acima da média e tudo mais. Só que começaram a vir alguns meses que foi decair na venda, ele não tinha um resultado tão grande, e aí foi o que ele falou. Ele começou a ter aquela interrogação sobre a mente que mata qualquer pessoa da área comercial. Porque você começa a pensar que o problema é com você, que o problema é com o cliente, e você começa a ficar ansioso, você não consegue fazer mais seu trabalho direito, sua cabeça vira um turbilhão de coisas, e aí você acaba que não consegue fazer mais nada. E aí, ele pensando em tudo isso, né? Enfim, decidiu que ia sair da escola. Falou, oh, cara, isso aqui não é pra mim mais e tudo mais, beleza? E aí conversou com o tio dele, que naquela época era um grande executivo de uma multinacional. Beleza, esse tio falou, cara, tranquilo, vou arrumar um processo para você seletivo dentro dessa multinacional. E foi, prestou, passou em tudo, foi um cara muito brabo. Beleza, tava tudo certo para ele sair. Ok, só que existia um gerente geral que eu não tinha conhecido ele, que estava de férias. No momento que ele retornou para a sala de aula dele, ele percebeu um burburinho, todo mundo, todos os gerentes da unidade animados e tal, não, vamos trazer um moleque top aí, tá. Falou, gente, antes de você contratar, deixa eu conhecer esse cara. Chamou o Flávio de novo, falou, Flávio, cara, você consegue vir aqui? Consigo. Flávio colocou a carteirinha de trabalho debaixo do braço, tudo certinho, e foi lá super animado. Cara, então, tô querendo trabalhar com vocês e tudo mais. Ele conta que o semblante desse diretor ele era muito fechado, era um cara muito posicionado, um cara muito frio, vamos dizer assim. Enquanto o Flávio falava, ele simplesmente analisava o currículo do Flávio e dava breves olhadas para ele. E beleza, chegou um ponto que ele falou assim, cara, você tem 22 anos, você é gerente comercial nessa escola. Por quê? E aí ele começou a entender como é que foi a trajetória do Flávio e tudo mais. E ele falou, cara, e o que você quer fazer nessa multinacional aqui? Eu falei, não, eu quero ter oportunidade, eu quero crescer junto com vocês e tudo mais.
porque o Flávio estava decidido em mudar para aquele lugar. Ele começou a ser eloquente e colocar toda a energia ali para conquistar o coração daquele cara. E o cara virou para ele e falou: Cara, a gente não vai te contratar aqui, porque você é muito maior que essa empresa. O que você está me mostrando hoje não cabe aqui dentro. Mais longe que você vai chegar é daqui a 30 anos, nessa mesma sala que eu. Que, no caso, ele cita no livro que era uma sala escura, com mofo e tudo mais, uma sala cinzenta. Né? E o Flávio falou: Não, cara, eu posso entrar em qualquer área e tudo mais. E bateu o pé e queria, porque queria, porque queria, porque queria. E o cara falou: Cara, eu não vou te contratar. Fechou a porta na cara do Flávio. E o Flávio ele já tinha também pedido demissão na escola. E aí ele se encontrou novamente numa sinuca de bico. Falou: Cara, o que eu faço? Porque eu não posso mais voltar para trás. Porque fechou a porta da multinacional. E eu também não posso voltar atrás na minha palavra. O que ele fez? Pegou o último mês que ele tinha de aviso prévio e fez um mega resultado para fazer com que as pessoas da escola pedissem para ele ficar novamente, né? Porque já fez isso quando ele comunicou a primeira demissão. E aí foi o que aconteceu. Dessa vez ele ficou e tudo certo, as coisas começaram a despontar, despontar, despontar. Ele pegou o diretor e tudo mais. Ele cita no livro que ele ganhava, uma época, $7.000 por mês. Fazer uma média de 600 matrículas, isso é muita coisa em equipe, realmente. E aí, beleza, ele foi convidado a desenvolver a franquia na Venezuela. Ok, mais um desafio. O que eu faço? Eu largo tudo essa estabilidade que eu construí e vou para um outro país conhecido? Ou se não, eu fico aqui e tudo mais, beleza. Acabou que ele conversou com a esposa dele e foi para lá desenvolver essa nova unidade. Tava tudo indo muito bem, tudo muito bom, até que chegou o momento em que roubaram o carro dele, invadiram a unidade e queimaram, picotaram todos os contratos. O que ele entendeu? Isso aqui é algo da concorrência que está tentando me tirar daqui. E aí ele já entrou naquele outro turbilhão de coisas. Porque assim, a escola ela não foi arrombada. Ela foi entrada. Entraram nela com as chaves. Então ele entendeu, gente, é alguém aqui de dentro e tudo mais. Ele começou a entrar nessa como é que eu posso dizer? Nesse fluxo de pensamento negativo que ele basicamente quase que sucumbiu nesse primeiro momento, né? Depois ele conseguiu absorver o golpe, foi para frente, desenvolveu a Venezuela e beleza, foi chamado de volta para o Brasil. Chegando aqui no Brasil, ele estava coordenando algumas áreas. Só que ele começou a entender que tinha um grande problema, que é o chamado churn, que é a perca do cliente. Nesse caso, ele tinha muita matrícula, entrava tipo 600 matrículas no mês, caía 400. Então, peraí, tem alguma coisa muito errada. Ele começou a entender que os alunos estavam muito insatisfeitos, né, no sentido de metodologia e tudo mais. E aí ele começou a pensar, falou, cara, eu não posso estar à frente de um negócio que eu não acredito mais, eu não posso estar liderando e tudo mais. Enfim, foi aí que nasceu a WhatsApp. Ele precisava de investimento, precisava de alguém que ajudasse ele nesse sentido. E aí, pela terceira vez, ele estava em quarta vez, estava num ponto de inflexão em que ou eu fico aqui ganhando meus não sei quantos $1.000 por mês, estável, tranquilo, com carro, com casa 100%, e exercendo uma liderança má, né, ou sendo uma pessoa negligente nesse sentido, por saber que as coisas estão erradas e ainda assim eu concordar, ou eu simplesmente largo tudo aqui e vou fazer o meu. Só que eu precisava de investimento, ele precisava de alugar um lugar, um corpo pedagógico, um professor, pessoas do comercial, e lá vai ele mais uma vez caçar problema para a cabeça, né? E aí foi onde que ele, talvez você já tenha escutado essa história, que ele pegou um empréstimo no banco com carinhosos 12% ao mês, eu acho que foi isso que eu entendi, se não entendi a porcentagem errada, se eu me recordo bem. Enfim, ele abriu o WhatsApp, tá? E aí nesse primeiro ano de trabalho, ele falava que ele trabalhava 18 horas por dia e tudo mais, para fazer crescer a unidade, etc. E é isso. Eu parei aí no livro, tá? No momento em que ele acabou de abrir o WhatsApp e ele vai entrar num processo de ascendência agora, né? De começar a crescer. E, cara, contém com uma qualidade de detalhes muito pequena. O livro ele é muito detalhista, só que diferente do outro.
esse livro aqui ele conta mais história, o outro ele é muito mais técnico e teórico, então assim, eu imagino que esse livro aqui a gente vai acabar muito rápido ele. E é isso. Pra mim tá sendo excelente, pra mim tá sendo top, tô gostando. E marcha, vamos em frente. Contribuindo com a minha vida, espero que pra você seja relevante. Valeu.